Olá, meus queridos amigos e nobres inscritos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Segunda-feira, cara, depois de domingo, não é mesmo? Cansado com sono, meu Deus, todo descabelado, mas estamos aqui para mais um Respondendo aos Scribes, trazendo conhecimento, sabedoria, diversão, falando da espiritualidade, como ela deve ser, não é mesmo? Divertida, sem neurose e sem essas porcarias de gente que adora colocar medo em todo mundo. Vamos falar abertamente de coisas legais, de dúvidas interessantes e perguntas homéricas, como temos aqui uma gigantesca. Mas vamos lá. Eu só para fazer aqueles adendos de começo, não é mesmo? Eu sei que às vezes é chato, mas é que é a necessidade, tá? Muitas pessoas acham que o meu canal, ele é um canal de liberdade em termos de consulta espiritual. Então a pessoa acha que pode escrever o que ela quiser no box dos vídeos. Ah, o que vocês acham que eu devo fazer? Tem um espírito aparecendo aqui em casa e eu não sei se alho serve. A gente não dá consultoria espiritual e nem faz atendimento pelo box dos vídeos. O mesmo para e-mail, onde as pessoas ficam mandando e-mail querendo consulta, querendo show de evidência. Ah, meu avô morreu, eu queria saber o que ele tem para me dizer. Você pode ver aí? É real, isso aconteceu de verdade. Ou teve uma menina que mandou a foto da família inteira, sem brincadeira. Aquelas fotos de Natal, onde fica todo mundo reunido, devia ter umas 10, 15 pessoas, e a menina mandou analisar a família dela. Entende? Assim, de novo, a gente não tem esse intuito de ser canal de evidência, de consulta espiritual, até porque ninguém aqui vai fazer atendimento gratuito e nem deve fazer, né, atendimento gratuito. Eu duvido que exista algum canal que faça esse show de evidência gratuitamente, tá? Eu trato as pessoas que ficam solicitando esse tipo de informação como scalpers ou aproveitadores de situações. Então o cara vai lá e fala, tem alguma coisa que aconteceu na minha casa, meu Deus do céu, tô com medo, me ajuda, não sei o quê, toma o vídeo da minha casa e me diz o que tem. Isso para mim são aproveitadores, tá? Que acho que, de novo, não existe almoço grátis, não existe janta grátis, não existe conta paga, a não ser aquela que você paga do seu bolso, tá? De novo, a gente precisa ter dinheiro para poder ter uma vida. Infelizmente é assim, não é mesmo? Se não fosse real, a gente estaria fazendo consulta espiritual com mendigo embaixo da ponte e não pagando nada pro cara, né? Afinal, ele não ia precisar. As pessoas precisam para sobreviver. Então vamos parar com esse pai de santismo, que eu não sei de onde vocês tiram, porque assim, eu já comecei a ter uma tolerância zero com esse tipo de coisa. Eu acho um total desrespeito vocês acharem um canal. Tem gente, por exemplo, teve uma pessoa que ficou escrevendo para vários canais o mesmo texto. Ela escreveu em vários canais aí de evidência, de pai de santismo, o mesmo bloco de texto, esperando que alguém desse a resposta para o problema dela, que na verdade não era nem problema, era uma dúvida sobre o que estava acontecendo com a vida dela espiritualmente. Cara, de novo, você quer alguma coisa, você vai ter que pagar por isso, tá? É assim que funciona. Sinto muito. Mas vamos às perguntas, tem muita pergunta aqui e... Só vendo se o gravadorzinho está aqui pegando direitinho, vou ficar sempre de olho nele, para que o lapela não se perca, tá bom? Mas vamos lá, Matheus de Peder das coisas que nós fala, não é mesmo? Matheus Ferreira. Olá, Rodrigo, me chamo Matheus e vamos às perguntas. É sério, é gigantesco. Em seus vídeos respondendo aos scribes, você mencionou que algumas pessoas adoravam e outras criticavam a teologia e doutrina da magia desenvolvida por Rubens Saraceni. Você pode me dizer o porquê dessa polaridade? É difícil. Tem pessoas que amam o tio Spook, tem pessoas que odeiam o tio Spook. Por quê? Porque elas precisam de alguma coisa. Vamos lá. A doutrina do Rubens, ele puxa os princípios que seriam divinos dos orixás para uma coisa mais prática ligada à magia. Então ele cria um princípio de polaridade entre os orixás, que é uma coisa que já complica aos olhos de quem cultua Yansan, Iemoja. Ele tenta trazer um princípio de que, então existe uma polaridade, se uma é positiva, existe o lado negativo daquela entidade. Então ele começa a determinar regras dentro de uma doutrina que não teria tantas regras assim. Então ele
faz isso. Então, 7 linhas, na verdade, não, são 14 linhas, são 7 positivas, 7 negativas. E aí ele começa a traçar sigilos mágicos para cada orixá, ele começa a fazer determinação de velas para cada orixá, ele começa a criar princípios, tá? Claramente, eu não sou nenhum magíster ligado à doutrina de Rubens, eu só comprei alguns livros dele, li, eu achei interessante, mas, de novo, é tentar criar uma teologia, lembre-se, uma teologia, mediante uma doutrina que não tem tanta, vamos dizer assim, regras ou teologias em cima disso. Então ele vai colocar uma doutrina, como uma doutrina espírita, ele vai tentar criar princípios, utilizando de magia, de conceitos de magia, conceitos relacionados a sigilos, símbolos, nossa, tem milhões de coisas que o Rubens coloca e que uma pessoa normal nunca ia entender. Nunca. Teria que ser realmente uma pessoa que estuda magia, que estuda símbolos, numerologia, coisas desse tipo, para poder entender o raciocínio do Rubens, ou ser aluno do Rubens, mas o Rubens faleceu, né? Então seria aluno dos sacerdotes que o Rubens deixou aqui. Sou um grande apreciador de artes marciais, tenho muita paixão por diversos estilos de luta, mas o único estilo de luta que possui muitos mitos é o Kung Fu Shaolin. Eu fiz Shaolin. Aquele desenvolvido por ninguém mais do que Bodhidharma. E como você possui um grande conhecimento na acupuntura chinesa de Qigong, sim, conheço também, é um conhecimento restrito e não é aberto, e eu gostaria que ficasse mais fechado ainda. Eu gostaria de saber o seguinte, você já precisou realizar alguma aula baseada no princípio do Kung Fu Shaolin? Já. E baseada nessas técnicas de pontos vitais? Ok. É verdade que mestres dessas artes, tendo conhecimento do Qigong, podem realizar golpes que acertem e danifiquem os pontos de energia de um indivíduo? É. Mas isso é covardia. Eu conheço um covarde que faz isso. Eu vou te explicar. Qigong, o caminho da energia, né? Os rios de energia. É interessante quando a gente faz. Eu fiz Kung Fu Garra de Águia, tá? Era legal pra caramba. E fiz o Shaolin. Eu gostava mais do Shaolin, porque o Shaolin ele tinha o critério da dança. Então a gente simulava os combates da natureza. Então era legal pra caramba que a gente simulava a águia com a serpente. Então vinha a águia tentar pegar a serpente e a serpente desviava da águia e dava o bote. Nossa, era maravilhoso. Eu fiz isso com os monges de verdade. Ei, tio Spook, eu fiz com os monges e eu adorava, tá? Adorava. Eu lembro que a gente estava fazendo um treinamento no templo Shaolin, aqui, que fica no interior de São Paulo, e estava tendo uma cerimônia de casamento no templo. E a gente fazendo a luta, o combate, bem no pátio, onde a noiva estava entrando. E os caras estavam filmando a noiva, eles começaram a filmar a gente, dançando, fazendo os ataques e tudo mais. Putz, foi muito engraçado, mas é verdade, aconteceu. E quando você agrega elementos do Qigong, você gera muita força no combate, você gera explosão, mas o Qigong não é aconselhável para pessoas que não tenham conhecimento em bioenergia, técnicas realmente de controle da própria energia, de poder fazer com que a energia flua pelo seu corpo de energia. Então você tem que ter um conhecimento muito vasto sobre esse tipo de coisa. Aconteceu sim, de eu ser convidado a dar uma aula de Qigong num templo de Aikido em São Paulo. Muito bem. Marcamos 8 horas da manhã. Putz, 8 horas da manhã, eu cheguei lá sonado, eu falei, vai ter ninguém. Tinham 12 faixas pretas me esperando. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer exercícios de Qigong. E aí a gente começou a fazer os exercícios de manipulação de energia, de canalização de energia, coisas que eu aprendi. Eu aprendi com um professor interessante, ele conhecia muito dessas técnicas, mas muito mesmo. Ele consegue deslocar as pessoas com muita facilidade só com manipulação de energia. Eu vi ele fazendo isso numa sala de aula e é legal ver claro evidentemente como isso acontece. Mas eu comecei a fazer os movimentos e um rapaz que pesava uns 140 quilos, faixa preta grande, a coluna dele girou na hora. Então ele estava fazendo exercício comigo, de repente ele virou e caiu no chão. Na hora que caiu no chão, putz, todo mundo vai socorrer, né? E o cara gritando de dor. Aí eu olhei para ele e falei, você comeu antes de vir? Ele falou, comi. Eu falei, tá explicado, porque a comida impede o fluxo de energia. Então, ó, tá vendo? Os traquejos.
Aí eu tive que tirar o cara, em 5 minutos eu tive que acelerar o processo de digestão, desentupindo todos os pontos do intestino e do estômago do cara. E aí ele teve o alívio e a energia fluiu. E a energia, a dor que a energia estava demonstrando, né, pelos órgãos, pela coluna, desapareceu. Então assim, Qigong é uma arte que deveria ser realmente proibida a muitas pessoas que não têm conhecimento, não têm um corpo de energia limpo e não podem praticar a manipulação dessas energias. Ela é muito, muito poderosa e muito forte, tá? Eu sou contra, eu acho que deveria ficar completamente fechada só para um grupo específico de pessoas que realmente sabem do que estão fazendo, tá? Sobre o que eu falei do cara ridículo, é o seguinte, eu conheci um professor, um instrutor espiritual, tá? Um babaca. Infelizmente, o termo correto para ele é esse, tá? Ele fazia negociações com seus alunos. Então, ele começava a sala de aula dele anunciando o carro. Eu tenho aqui um Marea, quem quiser comprar, tá acima da tabela, tá? O Marea custa 17 mil, tô vendendo por 25 mil, mas quem levar ganha um karma, gera um karma positivo. Ele fazia isso. E aí ele se vendia dizendo, eu tenho um aluno aqui que é faixa preta de artes marciais e eu ensino sempre para ele a manipular energia. Então, antes de lutar com o seu inimigo, ele já começa a bloquear os pontos de energia do seu inimigo para que ele enfraqueça na hora do combate. Assim, ao meu ver, isso é covardia. Isso é covardia. Se você não é bom para enfrentar o seu inimigo com as mesmas armas que ele apresenta, significa que, para mim, você é uma pessoa que está utilizando-se de outros argumentos covardes para poder vencer. Eu acho muito legal quando você, tipo o princípio do Aikido, né? Você utiliza a mesma força do seu inimigo contra ele para mostrar o quanto ele está errado. Agora, utilizar manipulação de energia pura para fazer um cara passar mal durante um combate, você ganhar dele porque ele se exauriu em termos de energia, ou porque você bloqueou os pontos dele, ou porque você jogou areia nos olhos dele, né? Que nem o dragão branco, aquilo para mim é covardia. Então eu considero uma pessoa que faz isso, que utiliza-se da energia, que seria hábil a curar uma pessoa para vencer um desafio na vida, ou ser superior a um ser humano, ou seja, covardemente você utiliza de uma técnica que é nobre para vencer o seu oponente num combate, para mim você está utilizando-se da má fé, está sendo um covarde. Então eu considero isso um imbecil. Quem ensina os alunos a fazer esse tipo de coisa, para mim, é um imbecil. O cara vai virar o inimigo dos Jedis no filme, não é mesmo? Uma coisa legal é você virar um Jedi, ter o conhecimento Jedi, como o Yoda, Obi-Wan Kenobi, não é mesmo? E não virar um Sith da vida, que depois vai virar um Darth Vader, né? Vou te ensinar a matar o seu inimigo, utilizando-te com... Eu acho ridículo. Mas vamos lá. Você já estudou filosofia? Não, eu não gosto de filosofia, embora acho necessário para entendimento. Na faculdade eu tive filosofia e sociologia, foi o suficiente. Então, o mito da caverna de Platão, a gente tinha que saber, tinha que estudar e tudo mais. Há necessidade? Sim. Eu gosto muito das histórias budistas, claro, sem dúvida nenhuma. É uma filosofia, tá? Mas eu não sou um assíduo, né, colecionador de Nietzsche da vida, ou adoro. Não. Eu prefiro livros técnicos do que livros de história. Então, você quer ser meu amigo, me dá um livro técnico. Você quer ser meu inimigo, você me dá um livro de história. Porque ele vai ficar largado num canto e não vai rolar, cara. Não vou ler. Senhor dos Anéis, Harry Potter, essas coisas eu não leio nunca. Mas se você me der um livro técnico para ler, cara, eu adoro. Manual de instrução é comigo mesmo. Adoro manual de instrução. Possui alguns atores favoritos? Caracoles, autor favorito? Eu gosto de... não vale do budismo, então não tem graça. Não, eu só leio coisas do budismo. Só. Coisas não de filosofia, mas eu gosto de budismo. Então, se você me falar, que livros de, por exemplo,
Jacob Boehme, gosto. Não é budista, mas é um livro, teoricamente, de uma filosofia. Jacob Boehme é muito bom. Thorkon Svaradian é muito bom. Thorkon, tem que tomar cuidado com os livros que você compra, mas acho que assim, da coleção do Thorkon, eu tive uns 10 livros do Thorkon, eu fiquei só com uns 2, 3 que eu achei que realmente eram factíveis. Mas Thorkon é muito bom. O problema é que Thorkon nunca foi traduzido, então só tem Thorkon em inglês. Eu comprei todos pela Amazon, tá? Eu só compro o livro pela Amazon, não tem como. Caramba. Fora isso, coisa do budismo, tá? Eu leio muitas coisas de outras escolas do budismo, eu leio de outras famílias, então eu gosto muito da tradição Gelupa, eu leio muita coisa da Gelupa, Mahayana, eu gosto bastante, mas de escritores assim, de novo, eu não tenho muito tempo para ler, os que eu leio são só aqueles que me interessam. Me desculpe caso as perguntas tenham sido grandes e desnecessárias, mas você acabou se tornando uma grande autoridade na espiritualidade. Não, eu não sou uma grande autoridade, eu sou só uma pessoa que... Eu cansei de mentiras, eu cansei de hipocrisia, Mateus, eu cansei de idiotices. Eu acho que a gente vive com medo de uma coisa que a gente nunca deveria ter medo. Eu acho que a igreja potencializa os medos. Qualquer vertente da igreja cria medos que a gente não deveria tê-los, que a gente deveria entender a espiritualidade, aceitar a espiritualidade, ver como uma possibilidade de aprendizado. Se a gente tem medo de aprender, conhecer, estudar sobre o assunto e desmistificar esse assunto, a gente vai ter medo da evolução da consciência, a evolução do ser humano. Considero ótimo em alguns assuntos aos quais quebram muito paradigmas no Brasil. Graças a você percebi que a diversidade ela é necessária e importante, assim o mundo fica menos chato e maçante. Agradecê-lo é pouco, mas é o que eu posso fazer por hora. Então muito obrigado a você, a Dani, a Lilo, os universitários. Ainda não entendo por que você deu esse nome a eles, mas dá a impressão de que você está falando com os Power Rangers. Não, eles não se vestem como os Power Rangers. Ia ser legal se fosse os Power Rangers, cara. Eu ia gostar muito, ia ser muito legal. O Universitário Vermelho, venha pra cá. Universitário Preto, venha pra cá. Universitário Rosa, venha pra cá. Eu chamo ele de universitários, tem um vídeo no meu canal que eu falo isso, porque tem aquela coisa do Silvio Santos, né? Lembra que tinha aquele jogo? Você quer perguntar para as cartas, quer pular a pergunta, quer perguntar aos universitários, né? Eu quero perguntar para os universitários. Aí tinha um cara lá na bancada que era um estudante de, sei lá, engenharia que ajudava a pessoa a responder a pergunta. Então eu chamo ele de universitários porque às vezes eles buzinam no meu ouvido coisas que eu posso estar falando ou errado, ou equivocado, ou exagerando. Geralmente quando eu estou exagerando, né? Porque daí já aconteceu de eu estar pulando aqui todo feliz ou bravo da vida, e eles sopram no meu ouvido dizendo, pare, Rodrigo. Aí eu paro. Por isso que eu chamo eles de universitários. Mas eu não tenho contato com eles, assim. Eu só tomo bronca. Mas é isso. Emily Soares. Oi, tio Spruck, tudo bem? Gostaria de saber se você tem algum curso ou algo do tipo que possa me ajudar a fazer a limpeza da minha casa e nas pessoas. Não para trabalhar com isso, mas para uso pessoal. Mesmo me sinto mal com energias e não gostaria que elas me acompanhassem. Ainda mais do que ter um bebê e morro de medo dessas energias influenciarem alguma coisa nele. Eu adoraria chamar você para fazer uma limpeza em nós e na nossa casa, mas moramos na Espanha, por isso fica complicado. Emily, eu separei a tua pergunta porque é fundamental as pessoas entenderem algumas coisas. Primeiro, nada é aprendido em 5 minutos. Nada. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um livro muito pesado, muito forte a energia dele, que são os ensinamentos de uma família tradicional, né? Uma linhagem do budismo tradicional chamado Gelupa. E ele é um livro muito complexo de ser lido, é um livro técnico pra caramba, e ele tem, sei lá, 100 páginas. Eu tô com ele há um mês. Eu li ele 3 vezes inteiro, e mesmo assim eu não estou seguro para exercitar o que está no livro, para você ter uma ideia. Tá? Não adianta eu ensinar a limpeza de casas a vocês, sendo que vocês não têm nenhum fundamento, nenhum aprendizado, nenhum conhecimento sobre nada da espiritualidade. Não se pode girar um lama, se tornar um monge,
ou um tulco da vida se você não tem o fundamento para merecer aquele ensinamento. No budismo, eu aprendi a trancos e barrancos que existem dois fundamentos básicos, dois alicerces que você tem que ter. Uma é conhecimento, que a gente chama de wisdom, que é o conhecimento ou sabedoria, ou seja, tem que saber as práticas, tem que saber realmente todo o processo que envolve as práticas de cada caminho que leva a Buda. Vamos colocar dessa maneira, quem manja do budismo sabe o que eu estou falando. E a meritocracia envolvida. A meritocracia é a coisa mais complicada de se obter, que são os sacrifícios que você faz. Seja um sacrifício de tempo para ficar meditando durante 2, 3 horas por dia, seja um sacrifício de prostrações, seja um sacrifício de oferenda de mandala, seja um sacrifício que você faz para ter méritos. Se eu lhe ensinar, você vai ter conhecimento, mas você não tem meritocracia para obter esse conhecimento. O que é meritocracia? Você precisa aprender, você precisa ter fortes alicerces dentro de uma fé, de uma crença, de uma doutrina. E não se pode ter alicerces frágeis, ou seja, eu sou católica, mas eu estou no espiritismo. Cara, desculpa, ou você é um ou você é outro. Ou você é um ou você é outro. Você não pode ficar pulando de um lado para o outro. Eu, hoje, sou budista. Eu abri mão de trabalhar em centro espírita. Eu abri mão do centro espírita kardecista, da Umbanda. Eu me desfiz das guias, eu me desfiz de quase tudo que eu tinha da Umbanda para ficar no budismo. Porque o budismo me deu alicerces fortes, verdadeiros e reais para seguir o meu caminho. Eu encontrei as verdades que eu precisava, que me convenceram realmente que aquele era o verdadeiro caminho. Leiam-se. Eu me convenci. O que é bom para mim não necessariamente é bom para vocês. Então eu estou falando que para vocês aprenderem a limpar a casa, não adianta eu ensinar técnicas do budismo, sendo que você é católica. Não adianta eu ensinar técnicas, sei lá, do shintoísmo, sendo que você é espírita. Não posso fazer isso. Eu vou estar gerando uma confusão enorme dentro do que você é espiritualmente falando ou religiosamente falando. Ok? Nós colocamos à disposição uma playlist chamada Faça a Sua Limpeza de Casas. Faça a Sua Limpeza de Casas está relacionado à possibilidade de pessoas que estão ligadas ao espiritismo de utilizar elementos do espiritismo para limpar sua casa. Ou as pessoas que estão ligadas ao catolicismo para fazer o processo do catolicismo em casa. São orações, mas não tem a mesma força, não tem o mesmo impacto do que eu fazendo, presencialmente ou não. E agora emenda na sua segunda, tem um pelo da Lilo aqui, na sua segunda pergunta, ou seja, eu gostaria de chamá-lo aqui na minha casa para fazer o processo. Eu não preciso ir até a sua casa presencialmente, Emily. A gente tem tratado 20 a 25 pessoas por dia. Olha isso, eu vou dormir um bagaço. Sério, eu vou dormir 3h30, 4 horas da manhã exausto. Porque nós estamos puxando a fila de espera, né, tentando reduzir bastante, e nós atendemos 20 a 25 pessoas por noite. E todos os tratamentos são à distância. Por quê? Eu projeto a minha consciência para a casa das pessoas por meio dos vídeos que eles me mandam ou das fotos que eles mandam para fazer o processo de limpeza. E aí sim eu consigo fazer da mesma maneira que eu faço presencialmente, eu faço à distância. A eficácia é a mesma, não tem diferença, tá bom? Então você na Espanha, Emily, você se quiser passar pelo tratamento, você manda sua solicitação para o limpeza de casas, @gmail.com, e a Dani vai falar contigo, a Dani vai passar todos os direcionamentos, todos os valores e tudo mais, tá? Não são valores caros, mas é porque realmente demanda muito tempo e a gente gasta muita energia fazendo esse tipo de coisa. E aí sim, você vai sentir o que é uma limpeza de casas de verdade. Você vai sentir energia, você vai sentir realmente o processo. Tem gente que fala que a casa fica clara, que percebe durante a noite, que acorda durante a noite sendo realmente tocado, entre aspas, né? Porque a energia passa pela pessoa, então sente a energia passar pela pessoa. Ó, é muito legal, tá? Veja o depoimento das pessoas
a playlist do depoimento dos inscritos e os vídeos de limpeza de casa, porque o que eles vivenciam lá, você também vai vivenciar. A única coisa é que, né, o tio Spook não vai estar lá para te explicar as coisas, tá? A gente vai fazer diretamente a limpeza. E é legal, faça, vale a pena. Alfa 00 Alfa. Olá, tio Spook. Quero te perguntar sobre os signos da igreja. Sinos de igreja. Signos de igreja, não, né, tio Spook? Sinos de igreja. Eles afetam o mundo espiritual? Se tocar o sino tibetano no celular, ele pode ter algum efeito? Muito obrigado por todos os vídeos incríveis. Cara, os sinos da igreja, eles só indicam os horários que realmente as práticas estão acontecendo, ou se é de uma cidade, eles podem indicar ali os horários, né? Meio-dia, né? 3 horas da tarde, aí vai o corcunda de Notre Dame ali da igreja e balança. Assim, eu não sou um expert nos sinos de igreja, mas deveras os sinos, eles têm a sua função para avisar as práticas religiosas, as missas e as cerimônias que estão por acontecer. E em alguns lugares até o horário, né? Tipo, tá tocando, 6 badaladas, 6 horas da tarde. No interior tem muito disso. A igreja vai lá e marca o horário para as pessoas. Sobre o sino tibetano, a famosa Tingsha, ele pode ter algum efeito? Não, ele só vai ter um efeito se eu estiver ali na casa de vocês ou realmente à distância fazendo o processo de limpeza, tá? Por quê? Porque não é só o som do sino, mas sim também a consciência que eu estou colocando, a intenção que eu estou colocando. Então não adianta eu tocar dentro da casa de vocês porque não vai acontecer nada, tá? De novo, é o que eu sempre falo para as pessoas. Teve um moleque meio teretetê da cabeça que veio falar: não, porque eu vi o tio Spook mexendo com a mão, agora eu já sei o que ele faz. A magia não está aqui. A magia está aqui e no meu coração. Não está aqui. Não adianta só ficar mexendo a mão, porque existe a mente, existe uma prática, existe uma oração, existe um processo que eu estou fazendo mentalmente. Então, assim, eu adoro quando as crianças vêm, eu já sei o que ele está fazendo. Vocês não têm a menor ideia do que eu estou fazendo. Menor ideia. Tiago Augusto Jorge. Tiago Augusto Jorge. Jorge Augusto Tiago. Boa noite, tio Spook. São 11h30 da noite. Eu gostaria muito de poder discutir esse assunto pessoalmente com você, para saber sua opinião a respeito. Porém, estou encaminhando minha dúvida por e-mail, já que isso não é possível. No vídeo Análise Espiritual Exorcismo da Argentina, cenas fortes. Você disse que não poderia fazer nada a respeito da moça que estava sendo possuída. Entre aspas, tá? Pois os espíritos estavam perseguindo devido a um karma que ela havia gerado com eles em uma vida passada. Acredito que você realmente não pudesse interferir, pois é um direito deles se revoltarem contra a moça e perseguirem-na. Porém, existe um mecanismo que eu já presenciei na Umbanda chamado entrega. Eu conheci um caso muito parecido com esse da moça, o caso que os espíritos estavam perseguindo o sujeito devido aos karmas que ele adquiriu por vida passada. Nesse episódio, os guias tentaram doutrinar esse espírito, porém não conseguiram, mas foi feito um acordo com eles que foi pago velas, não funciona assim, e outros paramentos, para que eles parassem de atuar. Também não é assim. Esse procedimento funcionou, o sujeito parou de ser perseguido e conseguiu dar continuidade à vida normalmente. Através da negociação com esses espíritos, os médios da casa conseguiram fazer eles pararem de atuar. Isso, inclusive, é feito com uma última oração da casa, para resolver os problemas mais difíceis. Acredito que você não possa removê-los devido ao karma atrelado, porém você acha que seria possível uma negociação com esses espíritos para que eles se retirassem? Na minha opinião, isso não seria nenhum problema, mas quero saber sua opinião sobre essa questão. Tiago, vamos lá, vamos entender algumas coisas. O que adianta você curar uma pessoa sem que ela saiba o que está acontecendo com ela, o que realmente é a doença dela? Simplesmente você vai lá, cura essa pessoa e a pessoa continua fazendo meleca na vida. Todos nós erramos em vida, todos nós agimos errado. Claro, sem dúvida. Tomamos atitudes erradas, gritamos com pessoas, agimos errado. Perdemos muitas pessoas na vida devido a atitudes e comportamentos errados que nós tivemos. Sem dúvida, tá? Caminhos errados, escolhas erradas, vícios, drogas, luxúria, prazeres,
desejos, consumo exacerbado da matéria, um monte de coisa. Uma pessoa vai tentar te ajudar, mas você não quer essa ajuda, você quer continuar dessa maneira. Então ela vai lá, te ajuda de alguma maneira, mas mesmo assim você continua cometendo erro, erro e erro. Que adianta ajudar uma pessoa assim? Ela vai perceber o que ela está errando? Ela vai mudar a sua postura? Ela vai mudar a sua atitude? Ela vai ter um comportamento melhor? Não. Ela vai continuar errando. Existem exceções, Tiago. São raríssimas. Mas pode vir a acontecer. Embora eu prefira que vocês não pensem dessa maneira, mas o que acontece? Vamos supor que a Laura, que é essa mulher do exorcismo da Argentina, tenha matado muitas pessoas na vida passada. Muito bem. Na hora dela pagar o karma dela, né, que foi gerado pela atitude dela tirar a vida de algumas pessoas, ela vai e se mata. Ok, ela aprendeu alguma coisa? Não. Ela pagou por aquilo? Não. Ela realmente precisa aprender sobre aquela situação? Precisa. Então, ela vai e pega o trem dela e renasce, ou reencarna novamente. Só que aqueles espíritos que ela matou, né, as pessoas que ela matou na vida passada, ainda estão perturbadas e vagando por aí. Elas vão e localizam a Laura no mundo. Elas vão atrás da Laura para cobrá-la daquilo que ela fez em vida passada e continuar o seu tormento, ou seja, eles atormentando ela, pelo fato dela ter agido de maneira errada, desonesta e matado essas pessoas. Isso pode vir a acontecer? Pode, mas é uma exceção. É raríssimo isso acontecer, porque, de novo, aquela frase, aquilo que a gente faz, a gente paga em vida. Mas caso isso aconteça, existe uma exceção. Não levem isso como uma regra. De novo, não se aplica a todos. Eu estou assistindo o vídeo. Na hora que eu vejo o vídeo, eu recebo um tranco nas costas. E eu olho para trás. E vocês me veem fazendo isso no vídeo, Thiago. Eu olho para trás e escuto uma daquelas figuras que estavam ali sobre a Laura dizendo: você não pode fazer nada. Se aquele cara que realmente está ali, reivindicando o que é dele, chega para mim e fala: eu não quero que você faça algo, por que eu devo fazer? Ah, por piedade a Laura. Mas a Laura cometeu uma atrocidade na vida passada, identificada e claramente vista por um clarividente, como eu, internacionalmente certificado, e que sabe o que está vendo. Então eu estou vendo que ela cometeu um crime, eu estou vendo que ela precisa pagar por isso, eu estou vendo que ela precisa realmente passar por aquilo. É uma exceção. E eles vêm pedir para mim dizendo, ela tem que passar por isso, faz parte do aprendizado dela, e nós estamos no nosso direito de reivindicar aquilo que ela fez contra nós. Porque eu vou parar a minha vida para retirar a energia de uma pessoa que não sabe o que fez e mesmo assim vai continuar cometendo seus erros, porque a vida é cíclica. Você entende isso? Eu espero que as pessoas estejam entendendo o que eu quero dizer. Não adianta fazer uma pessoa que não quer parar de fumar, porque ele não quer parar de fumar, ele vai continuar fumando. Eu não posso ensinar um assassino a parar de matar. Porque é o vício da vida dele, é aquilo que ele quer fazer, ele quer continuar matando. Entendem? Eu não posso fazer uma coisa para Laura, sendo que ela não sabe o que está sendo feito, não tem a menor noção do que realmente a vida dela precisa mudar e no que precisa mudar. Eu não tenho contato com a Laura para falar, querida, vamos conversar um minuto? Quando as pessoas me procuram, elas procuram sabendo os erros que elas cometeram em vida. Elas me procuram falando, eu tenho vícios, eu tenho problemas emocionais, eu tenho problemas mentais e, deveras, eu tenho problemas espirituais. Como eu sano isso, Rodrigo? É feita uma análise e a partir dessa análise a gente fala, olha, o que você tem é físico, olha, o que você tem é emocional, puramente emocional, ou o que você tem, aí sim, é espiritual. Ok, devo me preocupar ou não?
Você consegue tirar ou não? Tudo tem um processo de aprendizado. A Laura não tem um processo de aprendizado porque as pessoas que estão sobre a Laura não têm o menor conhecimento sobre isso. Não tem. Então é complicado. Não é porque eu não quero tirar no sentido de o Rodrigo não sabe tirar. O Rodrigo tem medo. O Rodrigo vai enfrentar uma coisa muito maior que ele. Não, isso é banal. A questão é, a minha preocupação não é tirar esses seres. A minha preocupação é o que a Laura está aprendendo. O que a Laura está realmente recebendo de informação dizendo, então eu mereci. Então agora eu entendo. Agora eu posso mudar minha vida. Agora eu posso realmente superar aquilo que eu passei na vida passada e aprender com os meus erros. Entendem? A ponta é contrária. Então, a gente tem que realmente ver os dois lados. Se o mundo espiritual me diz, Rodrigo, você não pode fazer nada, porque existe uma cobrança sobre ela e ela tem que entender essa cobrança, eu não vou fazer. Tá? Eu não vou fazer. Isso se chama respeito, isso se chama direito. Né? É um direito, realmente, que o mundo espiritual tem de mostrar que a pessoa está errada. Agora, sobre o outro ponto que você me fala, um acordo com eles, isso não existe. De novo, se colocar dentro do mesmo critério, todos nós temos os nossos obsessores. Temos. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas 24 horas. Eu fui no supermercado com a Dani. A gente foi comprar lá nossa compra semanal. Muito bem. Existem pessoas indo e vindo. Existem pessoas transitando no supermercado. Existem energias que estão ali. Essas energias podem olhar para mim e falar, gostei do cara, eu vou me conectar a ele. Por quê? Porque eu tenho a mesma afinidade ou eu tenho a mesma vibração que ele tem, me atrai e eu quero estar com ele. Posso trazer para casa qualquer ser. E pelas minhas atitudes erradas, ele permanece comigo. Ele se conecta a mim e fica aqui do meu lado. Ele ficando do meu lado, ele vai se alimentar da minha energia. Ele vai se fazer presente pela minha energia. Para se fazer presente não é fisicamente, não vai se plasmar. Mas ele vai se fazer presente no sentido de ele vai ter um poder, uma influência sobre mim emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Se você vai no centro espírita, o cara não vai chegar e vai falar, vamos lá, vou fazer aqui umas oferendas, te dou vela. Quer dizer, é truco. Né? Tá jogando truco pela a existência dele do seu lado. Cara, ele vai falar, amigão, tô aqui, tô me divertindo, tô do lado do cara, eu não vou sair, porque eu estou conectado diretamente nos órgãos dele. Não tem como ele tirar você, tirar o ser que está com você, ou tirar o ser de outra pessoa num centro espírita. Porque esse ser está ali conectado há muito, muito tempo. Esse tipo de processo é um processo cirúrgico, que você tem que fazer uma incisão realmente em termos de energia, abrir os pontos de energia e retirar essa energia que está conectada nos seus órgãos. É como se fossem manchas, eles mancham vocês por dentro, porque eles se conectam. E quando você tira isso, aí sim você consegue expurgá-los do seu corpo de energia. Enquanto eles estiverem conectados dentro de vocês, vocês não conseguem tirá-los, porque eles já estão enraizados em vocês. Já estão. É sério, não tem como escapar disso. Vocês têm que ter profissionais muito hábeis que realmente entendam de pontos de energia, entendam do corpo de energia, consigam ler a sua energia e falar, eu consigo fazer esse processo. E aí ele encaminha esse ser. Quando você faz essa barganha, você não está encaminhando ninguém a nada. Primeiro, não se barganha com esses seres dessa maneira. Não se barganha. Cara, tem que tirar e acabou. E outra, foi encaminhado para onde? Sabe, existem escolas esotéricas, que são raras a gente ter aqui, mas veja, a escola da Tailândia, por exemplo. Tailândia é um estudo de caso maravilhoso. Eles têm as ghost houses lá. O que eles fazem? Eles apaziguam esses seres, para que eles não se conectem a nós, para que eles tenham o lugarzinho deles, que é uma casinha pequenininha, onde eles colocam esses espíritos famintos, esses seres, para que eles continuem existindo, mas pelo menos felizes no cantinho deles, para que eles não nos façam mal. Eles fazem oferendas para que eles não se conectem a nós, para que eles tenham realmente aquilo que eles tinham em vida, sejam os alimentos, sejam a roupa, essências, incensos, coisas desse tipo, para que eles fiquem no canto deles.
E idem para todos os seres do mundo espiritual que podem nos causar uma enfermidade. Quando vocês vão lá e dão vela, o cara não quer vela, cara. O cara quer continuar conectado na pessoa. Então uma coisa é, eu realmente apaziguar um ser que não está conectado em mim e que possivelmente possa vir a estar, do que um ser que está conectado em mim pelos meus erros. E outra, essa pessoa aprendeu alguma coisa? Nada. Você ensinou alguma coisa para essa pessoa? Fez com que, olha, cara, se esse ser está conectado em você, é porque alguma coisa ele achou. Então vamos tentar entender qual é a sua postura errada na vida para evitar com que outros seres possivelmente se sintam atraídos por você. De novo, a culpa nunca é de um obsessor, a culpa é nossa, porque nós estamos atraindo eles. Nós é que estamos gerando mais obsessores no mundo, pelas nossas atitudes. E aí sobra para os orientais terem que apaziguar esses seres ou encaminhá-los. Porque nós geramos cada dia mais obsessores para o mundo, pelas nossas atitudes e nossos comportamentos. Essa é a minha briga para com as pessoas. Essa é a minha grande discussão. Mudem o seu comportamento, mudem sua atitude, ou vocês vão ser os obsessores de amanhã. E não vai ter mais tio Spook aqui não, para ficar tratando as pessoas, para ficar trabalhando as pessoas, ajudando, dando conselho. Uma hora eu também vou embora, cara. E aí vai ser Pruts Platizum, né? Como diria o Raul Seixas. João Paulo Castanha, Júnior. Castanha. Rodrigo, meu nome é João Paulo Castanha. Primeiramente, gostaria de agradecer pelos ensinamentos que nós passa todos os dias. Era meio cético quanto ao mundo espiritual, porém, quando você fez a limpeza em casa, o cheiro de flor que ficou no ambiente é realmente incrível. Tá aqui, ó, tá? De novo, as pessoas, como eu estava falando, né, para Emily, a coisa funciona. Funciona. Um cético, tá aqui, tá? João Paulo Castanho Júnior. Gente, sinceramente, eu tenho 43, 44 anos, eu não sou criança. Eu não tenho por que fazer um canal no YouTube que nem esses canais babacas que ficam mentindo pra vocês e agindo da mesma maneira, tá? Aqui a coisa funciona, aqui a gente realmente mostra como funciona, por que funciona. E eu tô mudando a vida de vocês, sabe? Assim, eu fico muito gratificado por esse tipo de coisa. E eu sempre peço para as pessoas que façam seus depoimentos, todos aqueles que passaram pela limpeza de casas, façam depoimento, me mandem por e-mail, mas mandem um videozinho, para que a gente poste no canal e possa mostrar para as pessoas que realmente funciona. Tá aqui o e-mail dele. Tenho duas perguntas. Já ouviu falar que quando você doa órgãos, na próxima encarnação você volta sem eles? Isso é real? Ei, João. Não, né? Imagina, eu doei meu coração. Como é que você volta sem o coração, João? Eita, nós, não tem como, né? Isso é mentira, tá, João? É que nem, como é que era? Era o homem de lata que veio sem coração? Ou era o leão? O leão veio sem a coragem, né? O espantalho, eu acho que veio sem cérebro e o homem de lata sem o coração. É isso, né? Eu acho que é. Faz tempo que eu não assisti o Mágico de Oz. Mas, né, quer dizer... Não tem como, né, João? Aí não, né? Não. Na nossa vida existe algum propósito, uma missão e um caminho que devemos seguir e vamos ser direcionados a isso? Bom, a minha missão é conquistar a Ásia, a Oceania e a África em mais um território. Até agora não consegui, mas eu acho que Vladivostok eu estou muito feliz se eu conseguir. A briga sempre foi por aquela porcaria de Mackenzie ou Vladivostok. Sempre. Quem conseguia Vladivostok conseguia. Ah, tio Spook, para, vai. Cara, missão na vida. João Paulo. Essa é uma pergunta muito pessoal. Se você perguntar para um monge budista qual é a sua missão na vida, ele vai falar viver. É viver, é existir. Existindo eu passo alegria, passo felicidade, passo compaixão, passo possibilidade para as pessoas, passo aprendizado, passo um monte de informação para aqueles que precisam. Essa é a minha vontade de existir. O que eu falo para você, João, é um estudo de caso meu, tá? Eu sempre achei que o meu futuro era trabalhar no mercado financeiro, continuar fazendo análises de empresa, valuation, fluxo de caixa descontado, planilhas, que coisa horrível, né? Cálculo de debit, equity, coisas desse tipo.
Eu sempre achei que esse era o meu futuro. Trabalhando em empresas, fazendo a parte financeira de empresas, que é a minha formação. Eu sou administrador de empresas, né? Trabalhei 15 anos no mercado de capitais, bolsa de valores, então comecei em 2000 isso, mais ou menos, a minha jornada no mundo financeiro. Não me arrependo das coisas, mas eu sempre neguei a possibilidade de atuar junto à espiritualidade. Por quê? Porque a minha família é muito preconceituosa. Meu pai é muito materialista, é muito preconceituoso com relação às coisas da espiritualidade. E isso sempre me colocou com muito pé atrás sobre como eu devo lidar com as pessoas, como eu devo mostrar às pessoas que realmente eu tenho a possibilidade de dar respostas a elas, por meio de 25 anos de estudo sobre religiões, sobre escolas esotéricas, sobre misticismo, esoterismo, coisa desse tipo, que eu me dediquei. Me dediquei, obviamente, de uma maneira sem mostrar para as pessoas. Eu fui fazendo meus estudos de acordo comigo. Tinha dúvida e corri atrás. Com o passar do tempo, eu fui trocando de emprego, mas também fiquei desempregado algumas vezes, porque a gente pega crises, as crises econômicas, crise imobiliária que arrastou muita gente ao desemprego, né? 13 milhões de pessoas desempregadas e um monte de coisa. Então, eu comecei a perceber que eu ficava 2, 3 anos no emprego e acabava saindo, depois voltava, ficava fora. Eu via a estabilidade do mercado financeiro e entre esses gaps do mercado financeiro eu comecei a me dedicar mais à espiritualidade. Então eu abri as portas para atender as pessoas enquanto eu procurava emprego. E eu nunca percebi que a minha vocação realmente era ao contrário. Era me dedicar à espiritualidade, era tratar as pessoas. Então era engraçado porque eu conseguia trabalhar com médicos do Hospital São Luís, conseguia trabalhar com psicólogos, com psiquiatras, que me procuravam pedindo ajuda. E eu nunca percebi a possibilidade de me tornar algo além do que somente um apoio que essas pessoas tinham para corrigir as suas cagadas. Talvez eu pudesse ser a resposta para que eles nunca mais fizessem cagadas na vida. Falando português correto, porque eu cheguei a tratar pessoas que tinham se submetido a erros médicos mesmo, tá? E com o passar do tempo, quando eu abri o canal, e não tinha nenhuma expectativa sobre o canal, era algo só para mostrar para o mundo que existia algo além. Comecei a ver a esperança nas pessoas, comecei a ver a possibilidade das pessoas começarem a ter as suas opiniões, perceberem que existe um mundo espiritual e buscar respostas à sua vida. E da mesma maneira, pessoas que poderiam ter muito mais conhecimento dentro da espiritualidade, não somente naquilo que era ensinado em centros espíritas, mas buscar respostas reais àquilo que estava acontecendo nas suas casas ou em suas vidas que o centro nunca explicou. E que eu, com 10 anos de centro espírita, mais, 12 anos, para 15, foram acho que 15 anos dentro da Ordem Rosa Cruz, mais o martinismo, mais outras sociedades esotéricas, que eu consegui adquirir uma bagagem muito grande que pudesse mudar a vida das pessoas. Então hoje eu percebo, João, que esse é o meu propósito da minha existência. Mostrar para as pessoas que a espiritualidade, ela existe, ela é divertida. A gente não precisa ter medo, por mais que seja algo desconhecido, mas que existe uma possibilidade da gente poder ver a alegria atrás disso. Então, quando você me diz que você é cético, você me contratou para fazer o processo da limpeza de sua casa e você percebeu um cheiro de flor e que realmente funcionou, significa que eu consegui mudar a sua vida. Quer dizer que eu consegui colocar uma sementinha na sua cabeça dizendo: existe algo que você nunca prestou atenção, mas que está ao seu redor. E isso eu fico muito feliz. Talvez esse seja o meu propósito. Todos nós temos um propósito. A questão é como você olha para dentro e encontra quem é você, ou o que é você, ou o que o universo ele realmente deseja com a sua existência. É difícil. Eu levei 43 anos, João, para dizer esse é meu caminho. 43 anos. Metade de uma vida.
é muito tempo. É muito tempo. Mas o que eu posso falar para você, João, eu posso falar para as pessoas é que o primeiro propósito de cada um é existir. Dê graças ao seu Deus, ou ao seu Criador, ou a alguém que você exista. Porque você existindo como um ser humano, torna-se hábil a possibilidade de você poder mudar a vida dos outros. Torna-se hábil a possibilidade de você poder adquirir conhecimento em qualquer tipo de área que você queira, para trazer cada vez mais possibilidade às pessoas. Então tornem-se gratos ao propósito da sua existência. Após isso, busquem aquilo que complementem vocês, busquem aquilo que satisfaça vocês, que traga grandeza. A grandeza de um sorriso em resposta ao serviço que vocês fazem, a grandeza financeira como uma gratificação àquilo que vocês fazem, porque há necessidade de todo mundo existir de maneira digna, e a grandeza de vocês olharem a magnitude de um planeta inteiro, que vocês podem galgar cada degrau, em cada lugar, em cada esfera de conhecimento, de inteligência, de sabedoria. Prestem atenção nisso, porque a grandiosidade está dentro de vocês. O propósito, ele está dentro de vocês. Só que cabe a cada um encontrar o que vocês são. Ah, tio Spook falou bonito. Às vezes eu falo psicografado aqui. Mas é isso, já deu aqui mais de 50 minutos de vídeo, me estendi demais. Mas aqui eu me empolgo bastante e eu acho que é um momento muito legal para a gente poder conversar e desabafar sobre muitas coisas. Tá bom? Mas é isso. Agradeço de coração a todos vocês que me deram a oportunidade de entrar na casa de vocês, pelo YouTube ou até fisicamente, não é mesmo? Mas eu agradeço pela possibilidade de fazer parte da existência de cada um de vocês. Agradeço de coração aqueles que me dão a possibilidade de tratá-los, como o nosso queridíssimo aqui, o João Paulo Castanha, que me deu a oportunidade de tratá-lo. Eu agradeço de coração. Para aqueles que querem passar pela mesma experiência que o João Paulo passou, devem encaminhar a sua solicitação para limpeza-de-casas@gmail.com. Passar pelo tratamento, seja de uma limpeza de casas, da retirada dessas energias que tanto atrapalham a gente. Também dos problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, kármicos, financeiros que nós temos em vida, tá? Tudo isso daqui é tratado, falado em diversos vídeos do meu canal, então na playlist de limpeza de casas, na playlist depoimento dos inscritos, tem tudo lá para que vocês entendam como é o processo, tá bom? Bom, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o serviço de doação pelo PayPal e o Seja Membro, que custa R$8 por mês, que, putz, para vocês é um pão de queijo e para nós faz uma diferença enorme para continuarmos o nosso trabalho aqui na plataforma, tá bom? E a nossa lojinha, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.